Agora, a preocupação com a desindustrialização em Santa Catarina. A Fiesc contratou uma pesquisa sobre este fenômeno aqui no estado e apresenta hoje uma campanha de valorização do setor. O lançamento acontece juntamente com a divulgação do balanço da indústria e o presidente da federação, o senhor Glauco José Corte, adianta os números com a gente. Bom dia, Glauco. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Bom Dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar falando da desindustrialização. Ontem houve um evento na Fiesc, o ex-presidente do BNDES falou um pouquinho sobre isso e falou uma frase de impacto, né? A estrutura tributária destruirá a indústria brasileira. Como é que foi esse debate? O que vocês discutiram? O que tem de novo nessa discussão? Nós ontem tivemos a participação do ex-ministro Mendonça de Barros e do professor Silvio Cário da Universidade Federal de Santa Catarina. E ficou claro que a causa da desindustrialização não é a importação, como muitos pensam. A importação é uma consequência, ou porque o país está crescendo, ou porque não temos o produto para oferecer. No caso, nós passamos de um sistema econômico fechado para um sistema econômico aberto. E aí se escancarou. Nós percebemos que temos muitas fragilidades no setor industrial, decorrente, de um lado, do baixo investimento do setor industrial em pesquisa e desenvolvimento, em função de dificuldades de acesso a financiamento ou mesmo por falta de determinação do industrial. Mas, de outro lado, os nossos problemas estruturais foram realçados. É o caso da pouca ação do governo em reformas estruturais, investimentos em infraestrutura e juros altos, enfim. Mas, sobretudo, porque nós temos uma carga tributária muito elevada. E quando o nosso sistema econômico foi aberto para a participação de outras economias, isso ficou muito evidente. Os países que concorrem conosco, os nossos concorrentes, não têm a mesma incidência de tributos que nós temos. Então, a indústria brasileira perdeu competitividade. Isso quer dizer que essa frase, ela realmente faz sentido, né, de um ex-presidente, não é de qualquer pessoa, de um ex-presidente do BNDES, e é uma frase que a gente lendo assim, ela provoca um certo impacto. A questão tributária vai destruir a indústria brasileira, é por aí? É porque, Faraco, nós nos últimos anos, nós parece que deixamos um pouco de lado a questão tributária. Parece que a sociedade cansou um pouco de discutir esse assunto. E o governo tem tomado medidas pontuais. Reduz o IPI de um determinado segmento, amplia o prazo de recolhimento, desonera a folha, mas não altera a estrutura do sistema tributário, que continua elevado. De modo que, de fato, na conjuntura em que o mundo está vivendo de uma concorrência cada vez mais acirrada, o alto nível da carga tributária tende a cada vez mais reduzir a capacidade de competição da indústria brasileira. Esse fator mais os outros que o senhor já citou contribui então para a desindustrialização. Como é que está esse cenário em Santa Catarina? A gente já tem essa pesquisa contratada, não tem números ainda, mas o que a gente já pode dizer sobre Santa Catarina? Nós acabamos de contratar a Universidade Federal justamente para estudar esse fenômeno aqui no estado e nos ajudar a entender o que de fato está acontecendo com o nosso segmento industrial, que é muito diversificado, é atualizado tecnologicamente, mas o fato é que nos últimos anos, de 2005 para cá, Santa Catarina tem perdido participação no contexto do desempenho industrial brasileiro. Nós sempre fomos melhor que a média brasileira e nos últimos anos, sobretudo depois de 2010, nós perdemos representatividade. Qual é a solução para isso, presidente, assim, rapidamente? Certamente em duas áreas. Maior investimento do governo federal em obras de infraestrutura e reformas estruturais, como é o caso do sistema tributário, e do lado do industrial, maior investimento em tecnologia e inovação. E tem um balanço também, né, que será divulgado hoje. O que a gente pode apontar de principal? Nós vamos apresentar um balanço como uma prestação de contas à sociedade, mostrando que nós temos 42 mil indústrias em Santa Catarina. Nós empregamos mais de 740 mil trabalhadores. Só em tributos, o ano passado, o setor industrial foi responsável por 6 bilhões de reais, o que daria para construir duas BR-101, duplicação, né? Mostra bem a importância do setor industrial. Presidente, só para a gente fechar rapidinho, não poderia deixar o senhor sair daqui hoje sem conversar sobre a questão do ICMS, né? O governador Raimundo Colombo
continua em Brasília, a votação ela foi adiada para a próxima semana no Senado, a situação pro Estado, o Estado tem colocado isso em várias entrevistas, ela é extremamente preocupante, uma redução de receita, a previsão pelo menos do Estado é essa de R$1 bilhão. É por aí, presidente? Não, nós sempre defendemos a tese de valorização da indústria e no caso específico, porque nem sempre a importação é ruim. Quando é insumos, matérias-primas ou máquinas, equipamentos, isso é bom para o parque industrial. Mas neste caso específico, nós defendemos a tese da gradualidade, para que tanto o setor industrial como o setor público possa se ajustar a uma nova realidade. E é isso que, nessa questão da valorização, é que nós também iniciamos hoje uma campanha que visa aproximar a indústria da sociedade catarinense, mostrar que a indústria está mais perto de nós do que nós imaginamos. O despertador que nos acorda de manhã é um produto industrial, os produtos de higiene que utilizamos, o alimento do nosso café da manhã, o veículo que nos traz até aqui, essa poltrona, tudo isso provém da indústria. E nós queremos mostrar qual é a contribuição da indústria para o desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil. Daqui a pouco a gente conversa mais ainda. Seja bem-vindo ao Bom Dia Sempre. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado.